Graça e paz. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito lindo e um texto que eu acho o mais bonito que tem, né, dentro da Bíblia. A Bíblia inteira, né, ela é inspirada, a Bíblia inteira é, nos edifica, nos alimenta, nos consola. A Bíblia ela é completa, ela tem tudo aquilo que nós precisamos. Mas esse texto aqui, eu quero falar um pouquinho dele e por qual motivo, né, o apóstolo Paulo escreveu esse texto aqui. Nós vamos analisar juntos e vamos chegar, né, ao entendimento para a nossa vida, para que nós aprendermos e colocarmos em prática. A palavra de Deus que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Ou seja, o amor, né, que versículo 13 do capítulo 13 fala assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, mais o maior é o amor. O que acontece aqui? Paulo estava escrevendo uma carta para a igreja de Corinto. E essa igreja, Paulo, né, ele foi lá, ficou algum tempo lá fundamentando aquela igreja, trazendo os fundamentos de Cristo, evangelizando, trabalhando a vida deles. E depois de um certo tempo, ele escreve essa carta, porque a igreja de Corinto ela tinha se desviado daqueles ensinamentos que Paulo tinha dado para eles quando esteve ali. E eu quero mostrar para vocês algumas práticas deles. O que leva Paulo a falar isso, né? Que ainda que a pessoa tivesse tudo enquanto fosse dom, mas se não tivesse amor, ele nada seria. E eu quero ler um texto para mostrarmos como que era essa igreja. Primeiro eu quero ler o 3, o 1 Coríntios 3, do 1 ao 5, diz assim: e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, Paulo já havia instruído, já havia tratado eles com leitinho, com paciência, mas eles ainda, depois de um certo tempo, ainda continuavam carnais. Aí falou 3 assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sou carnais, não são carnais? Ou seja, né, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, olha, ali havia o quê? Os frutos da carne, inveja, contenda, confusão, partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, na verdade nós somos de Cristo. E Paulo então ele começa a explicar novamente, olha, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Ou seja, nós todos pertencemos a Cristo. Então havia tudo isso, havia partidarismo, havia contenda, havia inveja, havia várias obras da carne. E aí vamos mandar mais um pouquinho aqui. 1 Coríntios 5, versículo 1 e 2, fala assim, olha, geralmente se ouve que há entre vós prostituição, e prostituição tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Ou seja, a prostituição dentro da igreja era pior do que a prostituição no mundo. Por como é que é? Desculpa, nem entre os gentios se nomeia, como é de haver quem possua a mulher de seu pai,
Estais ensoberbecido, e nem ainda ao menos vos entristeceste por não ter sido tirado de entre vós quem cometeu tal ação. Ou seja, Paulo ele estava dizendo assim, olha, eu tenho ouvido, não, geralmente se ouve, geralmente é uma coisa muito comum, é algo que se ouve sempre. E ele está falando, olha, geralmente se ouve que há entre vós prostituição, e prostituição tal, que nem mesmo em meio aos mundanos, aos gentios, se ouve falar. E aqui dentro da igreja estava acontecendo uma situação de um homem que estava tendo caso com a mulher de seu pai. Olha que coisa terrível. E eles nem... Pela palavra, certamente era alguém de posição, porque eles nem tiraram essa pessoa da posição em que ela estava. Certamente era um líder. E a igreja sabia e nada fez. Ou seja, eles também estavam pecando por omissão, eles estavam pecando por conivência, porque estavam sendo coniventes com o pecado, estavam pecando por omissão, porque não estavam tomando nenhuma atitude em relação a esse pecado. E aí vamos aqui também no 6. 1 Coríntios 6, versículo 6, fala assim: mas o irmão vai a juízo com o irmão, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. O versículo 10 fala assim: não erreis. Desculpa, eu vou ler a partir do 6, vou ler o 7 também. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demanda uns contra os outros, porque não sofreste ainda a injustiça, porque não sofreis ainda o dano, mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Imagina os de fora. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o início do 11 fala, e é o que alguns têm sido, ou seja, alguns têm sido ladrões, roubadores, adúlteros, efeminados, sodomitas, avarentos, alguns têm sido dessa forma. Então essa igreja é uma igreja que nós vamos ver que Paulo, depois ele fala a respeito, né, da Santa Ceia, que eles estavam fazendo tudo desordenadamente. Ele fala da ordem no culto, porque não havia ordem e decência no culto. Mas era uma igreja que estava muito preocupada também, sabe com o que, irmãos? Com dons. Com dons, ela estava preocupada com dons. Olha para você ver. Paulo, ele fala em 1 Coríntios 12, toda acerca dos dons espirituais. Quando você chega no capítulo 14, ele fica o capítulo 14 inteiro falando a respeito do dom de língua, a respeito do dom de profecia, porque era o que eles queriam, era o que eles estavam interessados em dons, né? Mas a palavra de Deus fala que nós seremos conhecidos pelo fruto. A árvore, ela é conhecida pelo fruto, não é pelo dom. Aí eu vou ler só, né, se você tiver a oportunidade, lê todo ele. Você vai ver que o 1 Coríntios 14, ele vai falando tudo sobre isso, um capítulo inteiro, sobre dons de língua. No versículo 19, ele fala assim, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possais também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sede menino na malícia e adulto no entendimento. O versículo 23 fala assim, se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem indultos, ou seja, pessoas sem conhecimento ou infiéis, não dirão porventura que estáis louco, mas se todos profetizarem e algum indulto ou infiel entrar e todos é convencido e de todos é julgado. E aí, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Que fareis, irmão, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3 por sua vez, e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus.
Falem 2 ou 3 profetas, outros julguem. Ou seja, eles estavam muito interessados nos dons. Eles queriam dons de língua, eles estavam preocupados com dom de profecia, mas eles não tinham fruto, eles eram totalmente carnais, eles eram totalmente pessoas que precisavam mudar ainda, né, as suas vestes velhas, eles precisavam se despir do velho homem, eles precisavam mudar o seu caráter, eles precisavam o quê? Disso aqui. Então eu vejo o seguinte, quando você lê 1 Coríntios todo, a gente vai vendo Paulo, né, falando que foi lá, do trabalho que ele teve para ensiná-los, para levar o evangelho lá. Ele está falando, aí ele fala, né, que ele foi ali usado pelo Espírito Santo, e ele vai falando tudo, ele vai trazendo, né, a memória deles, vai conversando e vai discutindo ali com eles, até que chega no capítulo 3, eu vejo como um grito de socorro. Paulo fala assim, olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. E aí eu imagino o que eles devem ter pensado quando Paulo fala assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, seria como um sino que tine. Né? O que o sino é? O sino ele só faz barulho, mas ele é oco, ele não tem nada, ele não tem conteúdo nenhum. Então eles estavam dizendo, olha, vocês podem falar tudo, vocês podem falar a língua dos anjos, dos homens, você pode profetizar, você pode fazer tudo, mas se você não tiver amor, você não é nada, você não é nada. É isso que Paulo está falando. Por isso ele começa falando justamente do dom de línguas, depois ele passa ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Então Paulo está dizendo, olha, vocês estão preocupados com dom, vocês estão querendo ser, né, ter dom, muitas vezes não se sei se é para ser usado pelo Senhor, porque eles não tinham misericórdia nem entre eles havia inveja, havia contenda, entre eles. Imagine das almas que estavam do lado de fora, imagine as pessoas que estavam no mundo, e aí eles estavam preocupados com isso, não havia decência durante o culto, todos falavam língua ao mesmo tempo, era uma confusão danada. A Santa Ceia, eles tinham um problema ainda com relação à carne sacrificada aos ídolos, e problema com prostituição, e estavam preocupados assim, eu quero o dom disso ou o dom daquilo. Então, primeiro Deus está dizendo, olha, tem o fruto é importante, é pelo fruto que se conhece a árvore. Sabe por quê? Paulo nos responde aqui, um dia, aí ele fala assim, olha, o que ele fala? Que um dia, tudo isso vai cessar. Tudo isso vai cessar. Que, o amor nunca falha. Mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Por quê? Porque o dia que nós estivermos com o Senhor, nós não vamos precisar de nada disso. Não vai ter ninguém no céu para ser curado, porque todo mundo vai gozar de plena saúde, não vai precisar de dom de cura, não vai precisar de dom de nenhum dom. Mas o amor não, o amor permanece, porque o amor é aquilo que nós somos, é o DNA de Deus em nós, é a imagem de Deus em nós. O amor, ele é amor, Deus é espírito, é o Espírito de Deus em nós, e esse Espírito também, ele é amor, e o Espírito Santo do Senhor, ele já está derramado nos nossos corações pelo Espírito que ele tem nos dado. Então, nós entendemos isso. E rapidamente eu quero te mostrar um exemplo prático de amor, que está aqui em Marcos 2, versículo 3, e logo se juntaram tantos que ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava a palavra, não cabiam, né? E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E aí, né, no versículo 11 ele fala, te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam o Senhor. Primeira coisa, nós vemos aqui um amor prático. O amor, ele precisa ser prático. O verdadeiro amigo é aquele que leva o seu amigo até Jesus. E que bom, né, que este homem aqui, ele era amado. Ele era amado porque ele tinha amigos.
né? A pessoa que quando não tem amigos, geralmente você vê que é aquela pessoa rabugenta, aquela pessoa que não valoriza as outras pessoas, aquela pessoa que se isola porque ninguém suporta. Então essa pessoa ela era amada. A primeira coisa que nós vemos aqui que ele era amado. E por esses amigos, né? E precisamos amar para sermos amados. Primeira palavra de Deus fala, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então se ame em primeiro lugar. E que bom, né, que seus amigos eram impulsionados pelo amor e pela fé, porque sem fé, né, ninguém move uma palha. E o Senhor Jesus falou que eles tinham fé. Amor, nós já estamos vendo que eles tinham pela atitude deles. E fé, porque Jesus fala, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé daqueles amigos. E que bom que sabiam onde levar o enfermo. Só na presença de Jesus a restauração, né? Só na presença de Deus. Quem sabe, né? Muitas pessoas estão sendo levadas empurradas, estão sendo levadas paralíticas, mas estão sendo levadas. E que bom que eles não se detiveram frente aos obstáculos. Olha que coisa maravilhosa, né? O amor nos leva a ver possibilidade onde outros só veem obstáculos. Muitos poderiam dizer, olha, eu sinto muito, né? Nós te trouxemos até aqui, mas aí eu não tenho jeito de entrar. Mas o amor, ele vê o quê? Ele vê oportunidade onde outros só veem obstáculos. Eles enxergaram uma possibilidade. Outra coisa, que bom que eles colocaram seus dons e talentos a serviço do amigo necessitado. Deus, né, isso, né? Olha para você ver, dons são para isso, para abrir janelas onde não existem portas. Para abrir janela onde as portas estão fechadas. E eles usaram o dom para isso, né? O dom deles foi ali, levar aquele homem até Jesus. E que bom que a sua fé e amor eram práticos para suprir a falta de fé do amigo. Porque Jesus não olhou só a fé do amigo, ele fala que vendo-lhes a fé. A fé dos amigos foi o que há momentos na vida em que as pessoas elas estão tão problemáticas, a situação está tão difícil que elas perdem até mesmo a fé. E nesse momento, amigos de fé são imprescindíveis. Amigos, né, que amam verdadeiramente para carregar o amigo. E muitas das vezes o amigo precisa ser carregado. Que bom que a sua fé e amor, né, eles eram imprescindíveis. Que bom que eles colocaram o amigo na presença de Jesus, crendo que ele saberia o que fazer. E Jesus, ele sabia o que ele tinha que fazer, né? E que bom que ele saiu, ó, que bom que esse amigo dele, ele saiu carregando o seu leito. Ou seja, a sua prisão se tornou o seu maior troféu. Ele estava preso ali àquele leito, mas aquele leito ele saiu carregando ele como se carrega o que? Um troféu. Estou liberto. Que bom, né? Se nós formos como esses 4 amigos, nos importando, amando os necessitados, colocando eles na presença de Jesus. Então, o importante é que nós tenhamos frutos e que nós amemos de coração. Essa palavra, ela continua, né? Nós estamos continuando falando a respeito de ministérios, então nós todos temos. E o maior, o que vai nos impulsionar a trabalhar para o Senhor é o amor, é o amor. Durante essa semana eu postei um vídeo falando a respeito de ministério profético. Se você não é inscrito no meu canal, é só para você procurar no YouTube aí, Célia Balbi, você vai encontrar. E se você tiver interesse, ouça lá, né? Aprenda um pouco sobre os ministérios. É muito bom nós estarmos buscando o conhecimento de Deus. E melhor ainda, colocando esse conhecimento em prática. Porque quando nós praticamos, nós somos aquela casa, edificada sobre a rocha. E aquela árvore também, que dá muitos frutos. Aquele ramo frutífero junto à fonte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue falando ao teu coração. Amém?